César. 27 de março de 2011, cidade de Barueri, 17 horas e mais 19 minutos em Barueri. Bate coração, será que vem o centésimo? Será que vem o centésimo? Será que vem? Será que vem? Será que vem? Partiu, Rogério Rádio Jovem Pan. E agora concretiza um sonho, faz o seu sonho se tornar realidade, faz um sonho de uma nação tricolor se tornar realidade. Rádio Jovem Pan. Boa noite, pessoal. Olha, o cara que está fazendo esse negócio aí é normal. Entendeu? Não tem nada além de um cidadão normal e comum, entendeu? Porque, falei lá, o pessoal está achando que vem um doido para conversar com vocês. Né? Isso é coisa de doido. Pois é, é coisa de corretor, coisa de doido, na verdade. Gente, primeiro eu queria agradecer demais o meu amigo José Augusto Viana. Para quem não sabe, o José Augusto Viana, que é presidente do CRES, para vocês corretores, para vocês... Tem muito proprietário de imobiliária também aqui, além dos corretores, não é isso? O José Augusto foi nosso correspondente da Jovem Pan. Vocês sabiam disso? Quem sabia que o José Augusto foi radialista? Levanta o braço. Você tem que mostrar que esse vozeirão que você tem aí tem uma origem do rádio, meu amigo. E ele fala muita coisa aqui de improviso, né? Nas palestras, que eu acho que vocês estão acostumados a acompanhar, porque ele aprendeu isso no rádio. Não tem a menor dúvida. Deixando toda a modéstia de lado e respeitando todos os meus companheiros dos outros segmentos, televisão, jornal, revista, internet, nada é igual ao rádio. O rádio é absolutamente imbatível, na minha opinião. Existem aqueles profetas do Apocalipse, porque em qualquer segmento tem o profeta do Apocalipse, né? Você é corretor, você aqui de gravata que falou comigo primeiro, é corretor, né? Quando você vai vender um imóvel, lá, vai não, vai dar certo, o negócio vai ser difícil, você vai perder esse negócio. Não tem esses profetas chatos, né? Não tem esses caras chatos, profetas do Apocalipse. Então, quando surgiu a televisão, esses profetões diziam o seguinte: olha, o rádio vai acabar, né? Pessoal mais antigo, né, mais rodado, né, sabe o que eu estou dizendo. O rádio vai acabar, o rádio vai perder o seu espaço, o rádio não vai existir mais. Depois, quando surgiu a internet, então agora, nossa, agora que acabou de vez com o rádio. E o rádio, gente, é um veículo que não acaba nunca. Ele se renova e se renova a todo instante. Quanto mais existe o avanço tecnológico, melhor para o rádio. Por quê? Porque o rádio é um veículo que eu preciso aqui de um aparelhinho celular para entrar no ar, dar uma notícia em 1 segundo. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais modernidade tem, mais evolução tem o rádio. Não tenha dúvida. Então, não tem essa história de profeta do Apocalipse. Eu odeio aquele tipo de cidadão que acorda pela manhã, dá a impressão que ele vai lá, espreme os 2 dedos na porta, chupa um limão azedo,
espreme os 2 dedões na pote, chupa o limão azedo e sai para trabalhar. Que tipo de energia essa pessoa pode carregar com ela? Que tipo de energia o cidadão que levanta, ele olha para o tempo assim, e aí o tempo está chuvoso. Aí ele fala assim, que porcaria de dia, porque está com chuva. Não tem gente assim? Ou então olha para o tempo, aquele sol lindo, maravilhoso, um dia de calor, um dia legal, um dia que você pode curtir de verdade. Nossa, mas como está calor demais. Gente, eu comecei na Jovem Pan em 1982. E eu me lembro que a primeira transmissão da minha vida foi na Rádio Clube de Sorocaba, na minha cidade. Aliás, o Cação está aí. Encontrei o Cação na padaria, lá em Sorocaba. Ele me disse que viria na palestra um corretor de imóveis, meu amigo Carlos Alberto. Se não levantou o braço, ele não está aí, não. Mas eu comecei em 1978, na Rádio Clube de Sorocaba. E eu não tinha dinheiro, gente, para assistir os jogos do São Bento. Eu nascia atrás do estádio Humberto Reale, para quem é da cidade de Sorocaba. Tem alguém de Sorocaba na plateia, não? Opa, minha terra. Olha a minha terra lá. Olha o Arizinho lá. Então eu nasci atrás do estádio Humberto Reale, que é o estádio antigo do Esporte Clube São Bento, lá em Sorocaba. E eu não tinha dinheiro, então o que eu fazia? Eu ficava engraxando sapato na porta do estádio, juntando minha graninha, quinta, sexta, sábado, ou então vendendo verdura pelas ruas do bairro, para juntar o dinheiro. Nunca faltou nada na minha casa, não. Sempre comi direitinho, bebia direitinho, nossa, na maior dignidade possível. Mas algumas coisas extras, por exemplo, vai comprar agora ingresso para ver jogo, não sei o quê. Não dá porque a coisa era tudo muito certinha, porque a gente tinha dificuldade, como todas as famílias, como todo início. Aí eu engraxava meu sapato lá, ia vender minha verdura, comprava meu ingresso e eu ia assistir os jogos do Esporte Clube São Bento. E o meu pai percebeu, falou, pô, esse cara narra futebol, esse cara é narrador esportivo, porque ele imita todos os narradores, eu imitava todos os narradores da época. Eu era um grande coruja do rádio, ficava corujando, ouvindo todas as transmissões e imitando os locutores esportivos da época. Aí meu pai levou uma fitinha para a Rádio Clube de Sorocaba, me colocaram ali, e eu narrava escanteio na Rádio Clube de Sorocaba. Antigamente, o locutor, quando ia começar, o cidadão que estava transmitindo a partida passava no instante do escanteio, aí você narrava o escanteio, e era o seu começo, era a sua introdução dentro da transmissão esportiva, a introdução dentro do jornalismo esportivo. E aí, vem aquela tal história, vai ser difícil você vencer nessa carreira. Que essa é uma carreira muito dura, muito complicada. Então, toda vez que um cidadão quiser te desanimar, falar que vai ser difícil, é complicado, tem muita gente nesse segmento, fala para ele mudar a conexão. Nós temos inúmeras conexões, não é verdade? Eu estudo uma coisa chamada neurociência espiritual, que é a ciência da espiritualidade. Isso não tem nenhum fundo religioso, nenhum dogma religioso, coisa nenhuma. É uma ciência estudando a espiritualidade. E o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é o rapaz que eu estudo há 12 anos junto com ele, que é um professor da USP, o doutor Sérgio sempre diz o seguinte, nós temos aqui canais abertos de desesperança, de desamor, de mágoa, de rancor, de tristeza. Todos nós, eu, o senhor e todos nós desta plateia, nós temos esses canais abertos. Mas do outro lado, do mesmo jeito que você tem a desesperança, você tem o canalzinho da esperança. Do mesmo jeito que você tem o canal do desamor, da mágoa, do rancor, você tem o canal do perdão. Do mesmo jeito que você tem o canal da tristeza, do outro lado você tem um canalzão aberto da alegria. Da desesperança, esperança. Cabe a nós sintonizarmos. Eu falei de canal porque é a mesma coisa que uma sintonia fina de rádio. Cabe a nós sintonizarmos o melhor canal para o nosso dia. Vai fechando todo dia o canalzinho da tristeza e abrindo da alegria, da desesperança, abrindo da esperança, do desamor, da mágoa, do rancor, abrindo do perdão. Porque aí o que nós vamos
conquistarmos na nossa vida. Vamos conquistar uma coisa indispensável para que a gente possa vencer em qualquer segmento, que é o nosso equilíbrio. Eu fiz a faculdade de Direito e os professores sempre me diziam o seguinte, juízes, desembargadores que me deram aula, busque sempre o equilíbrio. O equilíbrio é o fator determinante para tudo. E na vida, se nós fecharmos canaizinhos errados, se acordar o dia, saiu com a minha pastinha para vender, com um canalzão imenso de desesperança aberto, pode ter certeza que a energia que vai estar com você é uma energia nada positiva. Está com o canal aberto do desamor, da mágoa, do rancor, do companheiro de trabalho, ou então de alguém da sua família, também é uma energia muito ruim e negativa que nós vamos carregar. Aí o cidadão fala assim, Nilson, mas isso é o mais difícil da vida da gente, fechar o canal da desesperança, abrir o da esperança, do desamor, abrir o amor, isso é complicado, isso é difícil, mas nós viemos aqui na terra para quê? Para ficarmos dentro de um campo verde, com uma belíssima lagoa azul, debaixo de uma árvore frondosa, vendo o tempo passar? Não, nós viemos para a luta mesmo, nós viemos para as dificuldades, nós viemos para as coisas comezinhas do dia a dia, e isso é a grande batalha, a grande dificuldade da vida da gente. Então quando nós temos dificuldades, quando nós temos adversidades, ao invés de ficar com aquela coisa de ó vida, ó céu, ó azar, nada de bom está acontecendo comigo, as coisas não estão se encaixando, agradeçam a Deus pela dificuldade, pela adversidade. Por que a gente tem que agradecer a Deus? Porque sem ela, sem a dificuldade, sem a adversidade, não existe crescimento. Nós seríamos um poste. Se você não tem obstáculo para transpor, você não sai do seu lugar. Então quando a vida te dá uma rasteira, uma belíssima de uma rasteira, você tem que acreditar que aquela rasteira veio, porque o maestro que nos dirige é muito inteligente. Então ele não vai jamais querer que um filho seu passe mal, não. Aquela rasteira veio para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua mudança de valor, para a sua mudança de conduta, para a sua mudança de comportamento. Por isso que nós tomamos grandes rasteiras da vida. E sabe quando é que nós tomamos grandes rasteiras da vida? Quando nós achamos que nós estamos por cima da carne seca. Você quer gente mais intragável, porque tem um pouco mais de dinheiro no banco, ou então tem uma cor de pele diferente do outro, e empina o nariz e olha a gente por cima assim, falando, eu sou demais? Isso é duro de conviver, não é duro de conviver com uma pessoa assim? E nós convivemos dia a dia, porque nesta vida a gente não vive. Na verdade, nesta vida a gente convive. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso porque eu quero chegar na rasteira que eu tomei da vida há 12 anos atrás. Então eu era um menino de Sorocaba, com dificuldade para comprar o ingresso, para assistir o jogo do São Bento, batalhava, trabalhava, desde muito cedo trabalhei em cartório também, para quem conhece Sorocaba, no cartório do Vitor Monaldo, depois trabalhei em rádio desde 17 anos de idade, e vim para a Jovem Pan com 20 anos, eu tenho 50 e eu estou há 30 dentro da Rádio Jovem Pan. Aí esse mesmo menino que tinha todas essas dificuldades, esse mesmo menino que tinha dificuldade até para comprar o ingresso, esse menino começou a subir dentro de um Boeing e atravessar o planeta semanalmente, toda semana. Uma semana eu estava em Paris, outra semana eu estava em Londres, outra semana eu estava na Hungria, outra semana na Austrália, outra semana no Japão, enfim, em todas as partes do mundo cobrindo a Fórmula 1. Olha só o que a vida me deu. Falou, garoto, você vai ser o nosso locutor de Fórmula 1. Isso foi em 1986, 2 anos depois que o Ayrton tinha começado a sua carreira. Falei, mas seu Tuta é o dono da Jovem Pan. Eu nunca entrei no autódromo. Ele falou, você conhece roda? Conhece roda? Já ouviu falar em roda de automóvel? Eu falei, conheço. Então é você mesmo. Vocês estão pensando que é brincadeira? Mas não é brincadeira não, foi assim mesmo, então é você mesmo que vai. Aí, meu amigo, aí é um mundo que nem pegar o cometa e ir para Sorocaba, toda semana, um dia em cada parte do país, convivendo em cada parte do mundo, convivendo com povos diferentes, convivendo com culturas diferentes. Aí veio a primeira Copa do Mundo em 1986 no México.
Veio depois a segunda na Itália, em 1990, veio a terceira em 94 nos Estados Unidos, veio a quarta Copa do Mundo em 1998 na França. Falei, meu Deus do céu, ninguém me segura, estou decolando, parece um Boeing de última geração, tanque cheio, pronto para decolar. Eu sou demais, estou por cima da carne seca, é comigo mesmo. Não é assim? Não é assim que a gente pensa? Olha, um Zé Mané que veio do interior lá, fazendo isso tudo, um Zé Manézão desse daí, conseguindo viajar o mundo toda semana, aprendendo outros idiomas com facilidade, porque você aprende outros idiomas convivendo com culturas diferentes e praticando outros idiomas. Olha o Zé Mané falando italiano, falando espanhol, falando francês, falando inglês, que maravilha! E não, esse cara, ninguém bate. Esse cara está num momento, fantástico. Até que no ano de 2000, há 12 anos atrás, pegando meu carro, indo para Interlagos, era a sexta-feira do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Desandei a chorar, feito doido dentro do carro, sozinho. Opa, o que está acontecendo com esse cara aí? Está chorando feito doido, sozinho. Eu perguntava para eu mesmo, não tinha ninguém comigo. Falei, mas por que eu estou chorando? Está tudo certo a minha vida? Nossa, a minha vida não poderia estar melhor. Estou um dia em cada parte, estou ganhando dinheiro. Nossa, e a gente economizava em dólar ainda, era 3 por 1, né? 3,5 por 1, né? Na época. Nossa senhora, grana no banco, está tudo certo. Por que está chorando? Casado, 3 filhos maravilhosos, sem problema de saúde. Aliás, tinha uma cunhada que falava que eu tinha uma saúde irritante. Falou, você tem uma saúde irritante, você não tem nem resfriado. Que mala que você é. Tinha alguns quilos, bastante. Tinha muitos quilos a menos. Corria, feito doido, jogava basquete, jogava futebol. Desandou a chorar, feito doido. Cheguei no autódromo, os caras falaram, escuta, Nilson, o que está acontecendo com você? Morreu alguém da tua família, algum problema? Eu falei, não sei. Estou chorando, feito doido. Mas então você não vai para o ar, porque você tem que comandar aqui 10, 12, 13 caras que estão aqui. Nós vamos narrar o treino de 10 da manhã até 6 da tarde. Você não vai para o ar, não, nós não podemos correr esse risco. Eu falei, não, me coloca no ar. Me coloca no ar, por favor. Eu sou capaz de superar isso, vai dar tudo certo. Enfim, na sexta-feira, isso aconteceu. Me colocaram no ar, e durante a transmissão, eu não tive nenhum problema, tudo transcorreu dentro do normal. Saía do ar, chorava. Aí chorava, e chorava. Aí os caras, mas o que tem esse cara? O que será? Não venha, Nilson, não venha amanhã, descansa. E aí você vem domingo para fazer a corrida. Porque a gente faz na época do Grande Prêmio Brasil, uma cobertura assim, de 8 da manhã até 8 da noite, ininterrupta dentro do autódromo, né? Não, vem amanhã, daí você vem assistir você vem narrar a corrida no domingo, amanhã sábado você descansa. Eu falei, não, eu quero estar aqui. Mas alguma coisa está errada. Aí chamaram a minha mulher, está lá no fundo a minha mulher. Chamaram a minha mulher, que não deixa eu mentir sozinho, né? Traz a mulher dele para cá, porque alguma coisa está acontecendo com ele. Não é normal o que está acontecendo. Esse rapaz chega aqui chorando, entra no ar, para de chorar, sai do ar, chora de novo. Coisa esquisita. Procuraram lá nos livros médicos, não tinha uma resposta para aquilo. Só não chora quando está no ar. Não tinha. Não tinha uma resposta para aquilo. O cara não chora quando está no ar. Bom, no sábado aconteceu a mesma coisa. Fui chorando, voltei chorando e só dentro do ar, no treinamento ali, na transmissão, que estava bem. E no domingo a mesma coisa. E no domingo transmiti a corrida do mesmo jeito. Transmiti a corrida e saí da corrida. Aí os caras falaram, não, agora você vai parar um pouquinho. Para aí. Fica uns 15 dias na sua casa, vai descansar, que você não está bem. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada.
Muito bem, a Jovem Pan contratou, tem um médico aqui em São Paulo, doutor Gataz, chefe de endocrinologia e psiquiatria da USP, na época, falou, cuida desse rapaz aí, está conosco já há 18 anos, 18 anos eu tinha de PAN na época, eu estou com 30, né, há 12 anos atrás, e esse rapaz é uma joia rara, veio menino para cá e não pode estar nesse estado. E eu comecei um tratamento, ele falou, ele está com um processo de depressão, porque depressão é um desequilíbrio químico do organismo que atinge o cérebro. Isso é uma resposta de um médico cético, né? Qualquer resposta de um cidadão cético, o que é depressão? Desequilíbrio químico orgânico que atinge o cérebro. Meu filho, que acabou de se formar em medicina, responderia assim. E aí passou um mês e nada de eu voltar a trabalhar. 2 meses, nada de voltar a trabalhar. Aquele cara que viajava cada semana para um lugar do planeta, ou então estava numa Copa, na outra, ou num estádio de futebol, em qualquer parte do Brasil, a toda semana, prostrado em posição fetal, posição intrauterina. Quem assistiu Uma Mente Brilhante? Isso. Eu fiquei quase igual o professor de Uma Mente Brilhante. Só que eu tinha noção da realidade, eu sabia aquilo que estava acontecendo comigo. Então nunca perdi a noção da realidade. Algumas pessoas iam na minha casa, aliás, na casa da minha mãe, porque eu queria só o meu pai e minha mãe. Não queria saber de minha mulher, não queria saber dos meus filhos, de ninguém. Só o meu pai e minha mãe. Aí as pessoas iam na minha casa e choravam de ver o estado que eu estava. Chegou o momento, gente, minha mulher pediu para não falar, mas eu vou falar. Aí eu vou. Chegou um momento que eu falava assim, como é o seu nome? Luiz. Oi, Luiz, tá bom? Tá bom, Luiz? Eu latia. Opa. Não é brincadeira, não. Aí no meio disso daí eu pulei de uma ponte. Eu estou aqui de sobra, porque ao invés de cair no chão onde eu pulei, eu caí entre a margem da água e o chão. E eu conto muito isso nas universidades, na faculdade, nas palestras. Pulei de uma ponte, que a depressão, o pânico, a fobia, a psicose maníaco-depressiva, o estado de esquizofrenia, ele induz ao suicídio. Ele é uma indução. Por isso, quando você tem um doente depressivo na sua casa, você tem que ficar muito atento e não deixe ele sair sozinho nunca. Fica muito atento. Aí as pessoas iam na minha casa e choravam muito. Mas como pode? Locutor, conhecido no Brasil inteiro. Nossa, um cara nacionalmente, internacionalmente já conhecido por causa das corridas, que ele está há tantos anos já transmitindo também as corridas. Olha o estado que esse cara ficou. Eu estou contando essa história, que é uma história de vida, porque foi o melhor momento da minha vida. Quando a gente passa por uma determinada situação assim, e vem um doido aqui e fala, foi o melhor momento da tua vida, todo mundo questiona, fala, esse cara está louco. E foi o que eu fiz. No ano de 2000, 5, 6 meses depois de eu tentar o tratamento aqui em São Paulo, e a coisa não andava, e não melhorava, e só piorava, aí um desembargador, doutor Laurindo, juntamente com a minha mulher, eles conheciam aqui um neurocientista espiritual, que é esse doutor Sérgio Felipe de Oliveira. E quando eu cheguei, aliás, o doutor Sérgio, que é professor da USP também, o doutor Sérgio ele foi aluno do doutor Gataz. Quando eu cheguei no consultório, levado pelas pessoas, porque as pessoas me conduziam pelo braço. Eu tinha conhecimento de tudo que passava, mas eu não tinha nenhuma ação. Nada, nenhuma ação. É hora de ir no banheiro. É hora de comer, é hora de sentar. Eu fiquei nesse estado, sem nenhuma ação. Aí me levaram ao doutor Sérgio, ele leu o prontuário, né, do tratamento que eu estava fazendo. Nossa, que interessante. O melhor momento da tua vida. Gente, eu tinha consciência. Eu falei, eu estou doido, me trouxeram um doido pior. Mas nossa, esse cara é pior que eu. Como é que vou ficar bom se me trouxeram um cara que está pior do que eu? O cara falou que é o melhor momento da minha vida. Mas que xarope!
Esse cara é xarope. Eu estou completamente xarope, mas esse cara está pior do que eu. Ele falou, olha, deixa eu dar uma olhada na linha medicamentosa do Dr. Gattas. Falou, olha, eu vou dar uma... Posso mudar? Ele perguntava para a minha mulher, perguntava para o juiz do lado. Eu falei, meu Deus, ele que é um médico, ele está perguntando se ele pode mudar. Posso mudar? Eu estou achando meio pesada, será que eu posso mudar? E ele fala assim mesmo, do jeito que eu estou falando para você. Olha, os caras, doutor, o senhor faça o que o senhor quiser. Esse rapaz costuma fazer oração? Falei, agora, agora afundou de vez. Agora que o bicho vai pegar. Não, ele, sei lá, se ele faz oração. É porque eu quero que ele venha aqui. Além desse tratamento medicamentoso, a gente vai trabalhar o reequilíbrio espiritual dele. Independente de qualquer segmento religioso dele. Ele vai fazer oração. Ele vai ouvir as palestras. Enfim, isso aí não é um tratamento alternativo, é complementar ao meu tratamento. Gente, professor da USP, um cara cético. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou desandar. E não é que esse moço tinha razão. E ele falou assim, não só é o melhor momento da vida dele, mas a hora que ele voltar, você vai ver como muita coisa vai se alterar na vida desse rapaz. E para bem melhor. Gente, esse cara foi um guru, foi um profeta. Ele acertou na mosca. Eu voltei. 5, 6 meses depois do Grande Prêmio do Brasil, quadriplicaram o meu salário. Na época, para quem é de São Paulo e acompanha a Jovem Pan, e é todo mundo do estado de São Paulo, e a Pan entra no Brasil e no mundo hoje, através da internet. Na época, o Silvério era o titular de esportes da Pan. Eu voltei numa sexta, o Silvério saiu da Pan e se transferiu para a Bandeirantes num domingo. Falei, meu Deus do céu. Aí eu pensei, quem viu Uma Mente Brilhante mesmo? Quem viu? Lembra quando o professor tinha dúvida se aquilo era verdade ou não, ele botou um assistente na classe para ver será que ele é de verdade? Será que eu estou vendo? Eu também fiquei nessa dúvida, falei, será que é verdade o que está acontecendo para mim? Eu fico 5, 6 meses atrás do ar, fora do ar, latindo, uivando, pulei de uma ponte, volto, quadriplico o meu salário e me dão a condição de titular da PAN. Falei, os caras que ficaram loucos. Falei, meu Deus, será que tudo isso é verdade? Então, gente, contei um pouco dessa história para que possa dizer o seguinte para vocês. Não existe problema sem um ponto de equilíbrio e uma solução. Não existe. Não existe. Quando a gente acha que aquilo não tem solução, esse problema, olha, não vai dar, fecha as portas, não tem jeito. Olha, não tem santo que resolva, resolve. E isso em qualquer segmento da vida da gente. Dentro da casa, dentro da nossa família, dentro do ambiente de trabalho, dentro do seu dia a dia, das coisas comezinhas do dia a dia, dentro de qualquer lugar que a gente habite, sempre tem um caminho e uma solução. Desde que a gente mude aqueles canaizinhos que eu falei a todos vocês. Que a gente possa agir com mais equilíbrio, com mais pé no chão, com mais tranquilidade, com menos amargura, sem desesperança, sem tristeza, sem desamor. Nós vivemos numa cidade, eu estou há 30 anos em São Paulo, numa cidade onde as pessoas não têm tempo de sequer desejar um bom dia, ou então quando desejam um bom dia, assim, bom dia. Não se conversam, as relações são absolutamente impessoais. As relações são impessoais, não tem tempo para um diálogo, não tem tempo para se conhecer, não tem tempo para trocar uma palavra de carinho um com o outro dia a dia. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão se tornando cada vez mais frias, onde não existe solidariedade. São poucos aqueles de verdade que se preocupam com solidariedade, com fraternidade, com uma palavra de apoio, com uma palavra de carinho. E o que eu estou fazendo aqui essa noite, não pense que eu estou ensinando alguém de vocês. Poxa vida, pelo amor de Deus, estou vendo pessoas tão mais rodadas do que eu, mais experientes do que eu.
O que eu estou fazendo aqui é um tratamento. E esse tratamento é para... O primeiro que recebe esse tratamento sou eu mesmo. Quando você está ministrando uma palestra, o primeiro a ouvir a palestra é você mesmo. O seu ouvido está muito mais perto da sua boca do que qualquer um dos senhores. Então esse tratamento me equilibra. O que eu estou fazendo hoje aqui é um tratamento para me equilibrar. E o Sérgio, na época, em 2000, me falava, olha, você vai ser um grande agente meu. Porque o que as pessoas precisam é exatamente isso. Então, de lá para cá, eu não parei com as minhas palestras. Esta semana, por exemplo, eu estive em Laranjal no dia 8, hoje aqui, no Cresce, dia 12, na sexta-feira que vem, dia 11 em Itu, no dia 18 em Capivari, e no dia 25 em Ourinhos. E eu faço questão de arrumar um tempo no meu dia para ministrar essas palestras, porque eu acho que eu ajudo muita gente com isso. Então, quando você se sentir por cima da carne seca, achar que você é o rei da cocada preta, reflita. Nós não somos absolutamente nada, independente da condição social, da condição econômica, da condição profissional, da condição familiar. Nós podemos tomar, nós somos assim, ó, como uma lâmpada, sabe, que se apaga em um segundo. Agora, temos coisas que jamais ninguém consegue tirar da vida da gente. Fortaleça todos os dias, higienize todos os dias as fibras da sua alma. Torne-se uma pessoa melhor, e Deus é tão bondoso com a gente, que Ele nos dá a oportunidade diária de nos tornarmos pessoas melhores. Não é verdade? Daqui a pouco nós vamos dormir, amanhã nasce o sol de novo, e nós temos outra vez a oportunidade de nos tornarmos um ser humano melhor. Então, eu torço para que saia daqui esta noite, pelo menos com esta mensagem, que é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor de verdade, é uma mensagem onde eu busco passar para as pessoas, para que elas se tornem mais humanas, mais solidárias. O que a gente leva desta vida? Qual é o grande patrimônio que nós temos? Um monte de dinheiro no banco? Às vezes o cara tem um monte de dinheiro no banco, um monte de imóveis, um monte de conquistas, e ele é pobre demais. Era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era muito dinheiro. Claro que nós temos que lutar diariamente por nossas conquistas. Nós vivemos aqui na terra. Então todo mundo quer uma casa boa, todo mundo quer um carro bom, estudar bem os seus filhos, eu luto para isso, e todos vocês devem lutar, uma boa roupa, um bom perfume, todos nós queremos isso, e temos que lutar mesmo exatamente por isso. Mas se não melhorarmos como seres humanos, pode ter certeza que todas essas conquistas, elas vão embora. Elas desaparecem, e nós nos tornamos, perante aqueles que nos rodeiam, pessoas pobres. Quantas vezes eu vi, nossa, às vezes eu vejo o cara lá, diretor, e por cima da carne seca, e eu vejo um mais humilde falando, nossa, eu tenho pena daquele cidadão. E é verdade. Se não evoluirmos diariamente, sabe, mas constantemente, querendo melhorar, querendo ser melhor, as nossas conquistas, elas inexistem. Na verdade, a grande conquista da vida da gente é se tornar uma pessoa boa e passar isso para as pessoas, sem medos. Aliás, eu escrevi um livro chamado Viva Sem Medos. É um livro escrito por intuição. E no livro existem muitos capítulos que falam exatamente isso. Sem medos. Sem achar que esse tipo de conversa é uma conversa piegas. Nada. A humanidade só vai se tornar melhor. Nós vivemos numa das cidades mais violentas do mundo, por exemplo, que é a cidade de São Paulo. Por quê? Porque as pessoas não acordaram que se você não se tornar uma pessoa melhor, você vai ter o seu meio cada vez pior. Então eu acho que isso é uma coisa tão óbvia. Mas na correria do dia a dia, na correria das conquistas, nós deixamos isso de lado. E isso não pode ser deixado de lado. Isso é o mais importante da passagem
da gente aqui pela terra. Cada um tem a sua fé, e eu respeito todos os segmentos religiosos. Aliás, a gente, graças a Deus, vive num país onde existe respeito por todos os segmentos religiosos. Mas eu não acredito que a vida comece no berço e termine no túmulo. Eu não acredito. Respeito quem acredita, mas eu não acredito. Eu acho que a vida é muito mais além. Então, quando a gente toma uma rasteira da vida, a gente refaz uma série de conceitos, a gente refaz uma série de valores, e nós nos tornamos melhores. Como disse o Sérgio à época, nossa, você não sabe o que a sua vida vai melhorar. Agradeça a Deus por essa dificuldade que você está passando. Você não sabe o instrumento que você pode se tornar. E eu, aquele que veio aqui pensando que eu ia falar do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, da Fórmula 1, continue pensando que eu vou falar assim. Só que eu vou falar com vocês. Que eu sempre faço essa mensagem inicial, porque eu acho que a parte mais importante daquilo que eu venho expor aqui é isso. Não que o Corinthians não seja importante, galera. Pelo amor de Deus, hein? Não que o Palmeiras não seja importante, que o Santos, que o São Paulo. Mas a parte mais importante é essa. Então vocês, corretores de imóveis, vocês que são os patrões que se julgam por cima da carne seca, atentem para isso. Não tem problema que não tenha um ponto de equilíbrio e uma solução. Então o corretor que tiver com desesperança, trate de se encher de esperança. Garra, coragem, sola de sapato de verdade. Acredite na vida, acredite que uma conexão aberta dentro da sua alma, ela é determinante para o seu dia. Gente, se você abrir a conexão de desesperança no começo do seu dia será uma merda. Se você abrir o da esperança, seu dia vai ser melhor. Sabe? Se você está com mágoa, com rancor de um companheiro seu de trabalho, sabe o que você faz? Fecha o canalzinho da mágoa. Não é de um dia para o outro que a mágoa desaparece. Mas se você fechar o canalzinho, é que nem volume. Não vai diminuindo, não vai diminuindo, não vai diminuindo. E se você fechar o volume inteiro, não desaparece o volume? É a mesma coisa que a mágoa. Existe coisa pior nesta vida do que você carregar mágoa, rancor. Existe coisa pior? Quanto ambiente de trabalho fica contaminado exatamente por mágoa, por rancor? Fecha o canal da mágoa, do rancor, abre o do perdão, abre o da convivência, abre o da fraternidade e do companheirismo, né? Eu acho que isso daí é o grande caminho. Outra coisa, tem gente que é gulosa demais. Vocês trabalham muito com comissão, não é verdade? Pessoal que trabalha com corretagem de imóveis. Se você tem um parceiro que você pode dividir, não é bom para os dois? É bom para os dois? Divide. Faz o negócio, divide, ganha a sua parte, veja o outro feliz também. É tão bom quando você tem esse tipo de mentalidade sendo determinante em qualquer atividade. É tão bom. Existe o egoísta, existe aquele que fala, meu Deus, eu não divido com ninguém. Isso aqui é meu, ninguém me tira, eu que consegui. Mas que idiota. Desculpem. Eu sei que os senhores são pessoas de luz e não tem ninguém assim aqui. Claro que são todos de luz. Então, se tem, pelo menos pensa nisso. Pelo menos pensa no que eu estou dizendo. Que se você vê um parceiro do teu lado feliz, você vai ficar mais feliz. Tá? A energia que vem da felicidade desse parceiro para você é uma energia que vai te contaminar também. Não é verdade? É verdade? Muito bem. Gente, olha, é um prazer muito grande. Eu pedi para que tivesse microfone na plateia. Tem? Tem? Então agora, a parte light, tenho certeza que vocês vão sair daqui pelo menos lembrando um pouquinho dessas palavras, sabe? Eu sou um cara como todos vocês, cheio de problemas e cheio de defeitos. E nessa terra, a palavra santidade, ela se origina do francês santé, né? Então não tem santidade nessa terra, ninguém é santo, mas a gente pode todo dia, day by day, melhorar um pouquinho. Ninguém é santo, santo não existe na terra, esse não é território para a santidade, né? Mas
day by day, temos chance de melhorar um pouquinho. Onde é que está o microfone? Está lá? Quem quer fazer pergunta, pode perguntar o que quiser. Nilson César, eu acompanho o senhor na Jovem Pan há muitos anos. Eu queria agradecer a presença e queria que o senhor falasse um pouco sobre o Santos. O Santos tem o Neymar, né? Então o Neymar é o cara que faz a grande diferença, né? Então hoje, qualquer campeonato que o Santos vai disputar, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, o Santos é sempre o time a ser batido, né? E isso é de um trabalho de renovação fantástico que o Santos faz. Desde os meninos da Vila, Newton Batata, Juari, João Paulo, depois a geração com Robinho, com Diego, agora a geração com Neymar, com Elano. Então, o time que tiver o Neymar, se o Neymar fosse jogador do Corinthians, pode ter certeza que o Corinthians seria o time a ser batido. Menos do Palmeiras, gente. Palmeiras não tem jeito. Palmeiras, se trouxer o Neymar e o Messi, vai ficar difícil. Mas do São Paulo, o Neymar seria, o São Paulo seria o clube a ser batido. O Palmeiras está muito cheio de Inho, Fernandinho, Inho, Pedrinho, Luizinho. Não pode timinho. Palmeiras tem uma história tão linda com o Leão, com o Eurico, com o Luiz Pereira, com o Alfredo, com o Zeca, com o Dudu, com o Ademir, com o Edu, com o Leivinha, com o César, com o Ney, um timaço do Palmeiras. O Palmeiras não pode se apequenar, né? Então, o Neymar é o cara da diferença, é o grande cara hoje do futebol brasileiro, e eu acho que o Neymar deveria continuar no Brasil. Gente, olha, o cara ganha 3 milhões por mês, e até mais, famoso, vencedor. Para que mudar? Para encontrar lá atrás, para encontrar na Europa um técnico, por exemplo, que tenha preconceito contra brasileiro e coloque o menino no banco e não deixa jogar? Então, para que mudar? Se o cara pode ser, o Rogério Ceni e o Marcos deveriam ser os exemplos para o Neymar. Ele fazer uma carreira única no Santos, como fez o Rogério. O Rogério, você acha que não foi um cara bem sucedido? Nossa, o Marcos é chamado de São Marcos, sem ter mudado de clube, sem ter mudado de país. Para que mudar o Neymar? Eu sou totalmente favorável. Aliás, eu agradeço, os locutores agradecem, o público brasileiro agradece de poder ver, mesmo gente que não torce para o Santos, eu não sou santista não, eu sou muricizista. Onde vai o Muricy eu torço, eu gosto do Muricy. Esse é meu parceiro, esse eu gosto mesmo. Então, onde ele vai, o ano passado, o ano do Fluminense, eu era Fluminense até debaixo d'água. Então, é verdade, eu gosto do Muricy, eu acho uma pessoa transparente, é jecão que nem eu, gosto muito do jeito de trabalho dele, e eu tenho o privilégio de gozar da amizade dele, é um cara que eu torço demais. Mas é o que eu estou dizendo, para que mudar se o menino tem um futuro tão brilhante dentro do país, e o nosso país é o melhor país do mundo. O melhor país, com todos os defeitos, todos os problemas que nós temos, nós vivemos num país maravilhoso, e uma gente maravilhosa também. Vai lá, São Paulinos, corintianos, rompa a barreira da timidez. Nilson César. Vai, garoto. Seu fã desde os anos, em princípio dos anos 90, quando o nosso São Paulo conseguiu ser nosso campeão, São Paulo, seu nosso São Paulo. Para Eu ainda estou na torcida São Paulina, né? Tá. Eu te pergunto, pela repercussão mundial da Copa do Mundo, que o Brasil vai ser visto agora em 2014, por ter a Copa do Mundo, e dada a alta capacidade dos nossos políticos, né, e assim por diante, o que você acha que vai ser da Copa do Mundo no Brasil? Eu acho sensacional a Copa do Brasil. Ah, nós vamos deixar, vai ter, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sempre digo a mesma coisa lá na PAN. Ah, vai ter roubo, vai ter superfaturamento, desvio de dinheiro público. Isso significa que nós precisamos ter punição aos culpados. Esse país é o país que tem, talvez, um dos maiores números de leis de todos os países do mundo. Mas aqui é um país de impunidade. A gente vê políticos corruptos, desvio de dinheiro público, dia a dia, sem copo com copa. Por que o país do futebol... Por que o país do futebol, que ganhou 5 vezes o campeonato mundial, que é admirado por todo mundo, não pode sediar uma Copa, ou então não é sede de Copa desde 1950? Qual é a razão? Se tiver Copa, nós vamos deixar de fazer hospitais, né? Ou então nós não vamos investir em educação.
já tem falta de hospitais, é o país que tem que investir ainda muito em educação, porque não se forma um grande país sem um grande investimento em educação. Então eu não tenho nenhuma opinião contrária ao evento. O evento que vai dar uma visibilidade imensa ao Brasil. Depois vem a Olimpíada em 2016. Até 2016, isso aqui vai respirar esporte. E o esporte, ele tem que ser visto muito além do que 22 jogadores correndo atrás de uma bola, 10 jogadores de uma quadra de basquete, ou então qualquer outra modalidade, uma bola subindo e o cara cortando. O esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é cultura, o esporte tira a gente da rua, tira muito menino com desesperança das ruas. O esporte tem que ter uma visão muito mais abrangente. Então, você investir e deixar um legado esportivo a uma geração, a um país, isso é sensacional. Agora, comprovou que o cidadão desviou dinheiro público, superfaturou aquela obra, cadeia no cara. E isso é uma outra coisa, que é tema para simpósio, que é um país de impunidade. Isso é uma outra história. Agora, você ser contrário a uma Copa do Mundo do Brasil, pergunta a qualquer estrangeiro, qualquer jogador da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Espanha, da Itália, o que eles acham de jogar uma Copa do Mundo do Brasil? Todos estão esperando jogar uma Copa do Mundo do Brasil. A terra de Pelé, a terra do único país que conquistou 5 Copas do Mundo. Então eu não tenho nada contrário, pelo contrário, sou altamente favorável à realização da Copa e dos Jogos Olímpicos aqui. Mas eu digo, não é na questão política, eu digo, é estádio pronto, transporte. A FIFA é dona do evento, ela vende o evento. Se você pagar direitinho, o evento está tudo em paz. Pode ter certeza que o Blatter vai sair daqui dizendo que foi a melhor Copa de todos os tempos. Pode ter certeza que ele faz isso em todas as Copas. Na África do Sul, o último dia ele falou que foi a melhor Copa de todos os tempos. Na Alemanha, em 2006, ele falou que foi a melhor Copa de todos os tempos. Então, é business, é um grande negócio. O esporte hoje não pode ser visto só como esporte. É um business, é um grande negócio. Eles reclamam quando o dinheiro não está entrando para eles. Por que o Jerome fez aquele escarcéu dizendo que o Brasil precisava dar um pontapé no traseiro do Brasil para o Brasil andar? Porque talvez alguma prestação que estava acordada não tinha entrado. Entrou a prestação e ele fica quieto. Caderno de encargos da FIFA é para inglês ver. É que nem quando falam da vistoria de Interlagos. O cidadão vem fazer a vistoria para ver se vai autorizar a realização do Grande Prêmio do Brasil. Conversa mole. O Grande Prêmio já está negociado, já está pago, e a Copa do Mundo é a mesma coisa. Entendeu? É muita perfumaria. E isso é vendido através nós, da imprensa, porque temos que noticiar. Mas na realidade, nos bastidores, o que vale é o cumprimento do negócio. É que nem uma transação imobiliária. Se não passou no cartório ali, e não passou no cartório de registro, não deu tudo certinho, a transação não foi feita. Tem negócio a ser feito até ali, não é isso? É a mesma coisa, é a mesmíssima coisa com a Copa do Mundo. Se não pagar tudo o que está acordado com os homens que cuidam da FIFA, eles vão criticar aqui, criticar ali, criticar aqui, criticar ali. Chegou o dinheiro dos caras, terminou a Copa, foi cumprido o acordo financeiro, ele vai falar assim no último dia aqui no Brasil, a melhor Copa de todos os tempos. Pode acreditar no que eu estou falando. E eu falo isso na PAN sem parar. Sabe? É muita perfumaria. Porque o aeroporto tem que ser assim, tem que ter tal estrada aqui, porque o estádio tem que ser isso. Conversa. O São Paulo perdeu de ser sede o Morumbi, porque o Andrés, que era presidente do Corinthians, estava muito mais próximo ao pessoal da CBF, e o Andrés, nos bastidores, conseguiu a negociação e criou-se Itaquerão, e vai ser a sede de abertura da Copa do Mundo. Negociação política. Pode ter certeza, econômica, financeira e política. É isso que está por trás de um evento como esse. Sabe? É um evento que é um grande negócio e, na verdade, o que precisa é ser cumpridas as exigências financeiras do negócio. Toda a plástica que é falado é perfumaria e muita coisa perfumaria que é só para inglês ver. Eu vi o Ellis Park em Joanesburgo, o nosso Pacaembu, é melhor que o Ellis Park em Joanesburgo. E o Pacaembu está largado. Eles dão uma mão de tinta lá no Pacaembu para falar que teve mudança. O Ellis Park em Joanesburgo, quem foi na Copa da África sabe disso. O estádio velho, o estádio antigo, o estádio arcaico. Mas estava certa a parte econômica, jogo aqui no Ellis Park. Você conversa, vai por mim, eu sei que eu estou te falando.
Isso aí é uma bobagem muito grande. E eu acho que os caras são trouxas de achar que, não, o Brasil vai perder a Copa do Mundo se não cumprir tal prazo. Vai nada. O único prazo que perde é o prazo de pagamento. Se eles não pagarem direitinho o que foi acordado para ter o evento no Brasil, aí corre o risco de perder. Agora, estádio, cidade com tanto de hospedagem, conversa mole. Nossa, uma conversa, ó. Isso eu estou te falando que eu já vivi 7 Copas. Eu sei, a FIFA detém os direitos de hotéis, ela faz cada lambança. Na África do Sul nós fomos trocados 3 vezes. E a Copa não foi realizada? Nós chegamos na África, mudamos 3 vezes. 3 vezes de hotel. Por lambança da FIFA, que detém direitos, dos hotéis, inclusive. Você pode ter certeza que nós vamos ter uma Supercopa. O brasileiro naquele mês, o país vai parar, e vai parar mesmo, né? E naquele mês, a festa do brasileiro vai contagiar o mundo. Eu torço para que a gente tenha um Muricy de técnico, viu, Zé Augusto? Porque com o Mano eu não estou confiante. Com o Mano eu não estou botando muita fé no Mano. Digam. Aqui. Oi. Tudo bom? Ô, mestre. Beleza? Prazer, Antônio Souza. Quero parabenizá-lo pela excelente palestra que você tem. Obrigado. Nos procedendo. E eu queria que você só mudasse um pouquinho. Vai. Aí, passando para a Fórmula 1 e dizendo um pouquinho o que você acha que vai acontecer com o Felipe Massa, uma vez depois daquele acidente, as coisas parecem que deram uma desgringolada e a Ferrari hoje na mão dele parece que não vai andar muito bem, ou é o Alonso que não permite, você que esteve lá perto, eu acredito que o Alonso seja um grande desagregador, é isso mesmo? A Fórmula 1, todo mundo tem um limite. O Rubinho deu muito azar na carreira. Quem fala que o Rubinho é um perdedor é muito burro, né? Que o Rubinho, o cara formou milhões e milhões dentro da Fórmula 1, foi o cara que mais disputou. Só que ele deu um azar e caiu na equipe do Schumacher, que é melhor que ele. O Massa caiu na equipe do Alonso, que é melhor que ele. Então todos têm um limite. E o limite que separa o último do grid para o primeiro do grid, às vezes é 1 segundo. É verdade. Uma vez o Nelson Piquet me deu uma lição muito grande, que eu entendia muito pouco de automobilismo, e eu perguntei ao Piquet, falei, mas aquele cara, péssimo piloto, Nelson. Ele falou, não tem péssimo piloto aqui. Que carro que ele corre? O Zella, que era uma porcaria de carro. Que carro eu corro? Com o Williams, que era o melhor carro da época. Falou, a diferença minha para ele, do primeiro para o último do grid, 1,5 segundos. Conta 1,5 aí, 1,5. Acabou? Acabou a diferença. Então não tem bobo na Fórmula 1, todos são excepcionais. Só que tem alguns extra da série. O melhor de todos que eu vi foi o nosso Ayrton, indiscutivelmente. Aliás, eu queria que você tentasse achar aí, tem a primeira vitória do Ayrton em 1993. Indiscutivelmente. O Massa é um grande piloto, mas está numa equipe onde tem um piloto melhor que ele. Então a comparação normalmente é sempre com o mesmo piloto da equipe. Não é verdade? Então, você discutir que ele tem uma capacidade extraordinária é bobagem, mas ele tem um limite. Acho que dificilmente se tornará um campeão do mundo. Acho. Bateu na trave, mas acho que dificilmente se tornará um campeão do mundo. Nós tivemos uma geração fantástica, uma geração com Emerson, ganhando 2 campeonatos do mundo. Depois tivemos a geração do Piquet, com 3 campeonatos do mundo, tivemos o Ayrton ganhando mais 3 campeonatos do mundo, e o brasileiro ficou mal acostumado. Então, para nós, ser segundo é o primeiro dos últimos, né? Ser segundo é o primeiro dos últimos. Então, o Massa não é um mau piloto, não. É um rapaz que teve uma queda técnica depois daquele acidente, isso é também indiscutível. Teve uma queda técnica depois do acidente, e está dando azar de ter o melhor piloto da Fórmula 1 dentro da equipe dele, que é o Alonso. Se o Alonso estivesse numa equipe, por exemplo, na Red Bull, que ganhou os últimos títulos, o Alonso ia cansar de ganhar título, porque ele é melhor que os outros. Na minha opinião, utopicamente, se tivesse 22 carros no grid com esse pessoal de agora, e eu tivesse que escolher o melhor é Alonso. E nós demos um azar do Alonso estar na equipe do Massa. Mas é um belo piloto também. Olha, ouça só, isso aqui foi uma das coisas que mais me emocionou. 1993.
seu nome no final. Cuba do Céu e o retão oposto. 3.6 a diferença, 3.6 a diferença, levando com muita tranquilidade. Uma corrida nota 1000, começa a comemorar dentro do cockpit, ele já comemora a vitória, vai junto à torcida brasileira, vai nesta Brasil, vai Senna que essa é sua, dá pra fazer a segunda, 20 pontos do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o número 1 ele aponta, o número 1 ele mostra no cockpit, olha a Senna a alguns metros do final, vai quebrar um tabu, vai realizar um sonho, vai quebrando um tabu, realizando um sonho, a perfeição, o encontro da perfeição, o homem-máquina, o encontro da perfeição com o homem e a máquina. Ayrton Senna acelerando forte, cheiro de gasolina, vitória, Senna vem aí, o Brasil inteiro vai comemorar com você, esta é sua, Ayrton, pra você, pra mais ninguém, esta é sua, Ayrton, pra você e pra mais ninguém, experiente, tarimbado, outro piloto, olha ele no cockpit, fecha o punho agora, é hora de fechar o punho, ergue o braço e comemora com a torcida brasileira, Ayrton Senna McLaren, grande vitória de Ayrton no Grande Prêmio do Brasil, quebrando um tabu, a chuva veio para aplaudir Ayrton Senna agora, depois da prova, a chuva chegou e até ela aplaude Ayrton Senna, até a chuva aplaudindo Ayrton Senna, é isso, valeu Senna, Patrese segundo, Berger terceiro, Prost quarto. Ah, legal, isso aí, 1993. Não pode agora, Minha mãe fala que eu sou melhor que o Galvão, já falei pra ele. Minha mãe falou, você narra muito melhor que o Galvão. Foi também da mãe não vale. Também não vale. Não foi 93? Acho que 93, hein? A primeira vitória no Brasil. Ah, desculpem, 91, é isso mesmo. 93 foi o ano que antecedeu a morte, é isso aí. É isso aí, exatamente, obrigado. Foi a primeira vitória do Ayrton no Brasil, e eu acompanhei esse moço. Então, quando eu falei para vocês de determinação, se vocês querem um grande exemplo de determinação, foi esse rapaz. Eu acompanhei desde o primeiro dia que ele sentou dentro de um Toleman, até a morte dele, naquele fatídico 1º de maio em Imola, na Itália, em 1994. Perseverança, determinação, força, aplicação. Esse cara reunia ingredientes que para nós, eu acho que o grande exemplo que ele deixou para todos nós brasileiros, não foi o melhor piloto do mundo de todos os tempos na pista, não é isso não. Foi a determinação, a força, a aplicação, a coragem, sabe? Esse cara foi fantástico. Então fala assim, ó, quer vencer na sua carreira? Pega um pouquinho do exemplo do Ayrton e vá em frente. Esse sim foi um abnegado, daqueles que largou, deixou tudo de lado por um objetivo, e que eu tive o privilégio de transmitir também eu transmiti as 3, mas foi a sua primeira conquista em Suzuka, em 1988. E depois acompanhei o episódio da morte, em 1994. Vou contar um detalhezinho aqui, sorte daqueles que ficaram, porque esse detalhe aí pouca gente sabe, vai sair num livro chamado Ciganos de Luxo, que a editora Globo vai publicar. Esse detalhe do Ayrton, no dia da morte. 1994, nós chegamos ao Hospital Maggiore, em Bolonha, e eu me lembro muito bem que eu tive que narrar a corrida até o final. O acidente aconteceu, depois do acidente tive que continuar narrando, e eu fui um dos primeiros a chegar no Hospital Maggiore, em Bolonha. E aí eu subi na UTI, porque o Galvão falou, sobe comigo, cara. E eu peguei o embalo do Galvão, que estava chegando no hospital, e eu subi até a porta da UTI, tinha um vidro assim, e atrás do vidro estava o Ayrton com um lençol estendido. Não tinha nada que fazer com ele. Ele perfurou a barra de suspensão, perfurou o capacete, e pegou em cima do globo ocular aqui, e arrebentou. Jorrava massa encefálica, para você ter uma ideia. Foi uma coisa assim, eu sei disso porque no ano seguinte eu entrevistei o comissário de pista que tirou o capacete dele. Ele falou, nossa, vinha massa encefálica até no meu jaleco. Então, o Ayrton chegou morto.
Aí a doutora Maria Tereza Fiandre, olha o que é vontade de vida. Esse cara deu um exemplo até o final da vida. Pelo menos eu vivi essa situação. A doutora Maria Tereza Fiandre, que era a médica que o atendeu, ela chegou no vidro e falou, ó, eu falei, e o ragazzo? Não, o ragazzo é morto. Ela falou, ma io non capisco niente, perché o cuore normale, pressione arteriale normale, o ragazzo è distrutto e morto. O cara estava 2 horas depois do acidente, estabilizada a pressão e o coração com batimento normal. Ela falava, io non capisco niente. Eu falei, mas o que vai acontecer? É morto. 2, 3 horas, 4 horas e pio, é morto. Não tinha o que fazer. Absolutamente não tinha o que fazer. Mas a vontade desse cara viver, eu pelo menos tirei para mim essa lição. A vontade dele viver, de sobreviver àquele instante, era tão grande, fazia com que os médicos se espantassem com as reações de coração, de pressão arterial. Era um espanto para os médicos aquilo. Tamanha era a garra, a determinação que ele levou até o último instante da vida dele. Então esse é um rapaz que faz muita falta para todos nós brasileiros, né? Faz falta mesmo. Aqui é um país tão carente de ídolos, de heróis. Aliás, os nossos ídolos não são preservados. É uma verdade. Não existe preservação de ídolo no Brasil. Você vai para os Estados Unidos, aqueles que, e os senhores, claro que sabem do que eu estou dizendo, você vê o quanto eles preservam os seus ídolos. Aqui não, aqui a gente esquece muito rapidamente dos nossos ídolos. E esse é um ídolo e um grande herói nacional, na minha opinião. Sabe? Uma pessoa que tinha defeitos, não pense que era um santo não, porque aqui não, já falei, não é território para... Tinha defeitos, sim. Às vezes ficava bravinho, chateado, atendia grossamente a imprensa, às vezes. A Globo atendia de uma maneira e os outros atendiam de outra. Eu quebrei paus homéricos com Ayrton em razão disso. Pô, chegou um dia e falei para ele, escuta, doutor, você acha que eu estou aqui pela cor dos seus olhos? Deixo mulher, filho em casa pela cor dos seus olhos? Para que deixar a gente esperando 3 horas para atender? O rádio é imediato. O rádio é o veículo que mais rapidamente chega a notícia. Antigamente a Globo nem mostrava os treinos, lembram disso? Então ele tinha os seus problemas, seus defeitos, como todos nós. Mas ele tinha muito mais virtudes do que defeitos. E esse é um moço que eu acompanhei de ponta a ponta na sua carreira e voltei no mesmo voo que trouxe o corpo. O voo saiu de Bolonha, foi para Paris, e aí trocou de avião em Paris e veio para o Brasil. Eu voltei no mesmo voo que trouxe o corpo do Ayrton. Foi uma experiência, aquele final de semana em Imola, incrível, porque na sexta-feira o acidente com o Rubinho, vocês lembram? No sábado teve o Ratzenberger que morreu, o austríaco, e no domingo a morte do Ayrton. Então foi uma experiência profissional para todos nós ali que nos envelheceu. Eu converso muito com o Cabrini a respeito disso, que era o repórter que fazia para a Globo aquela cobertura. Depois o Bial também saiu de Londres e foi para fazer a cobertura no hospital. E eu converso muito com o Cabrini. Nossa, Cabrini, a gente ficou velho aqueles 3 dias ali, porque deu a última notícia que o brasileiro queria, né, ouvir, era que o Ayrton tinha morrido, né? E a gente sabia desde o instante que chegou no hospital que a perspectiva de salvar a vida do Ayrton era nenhuma, não existia. E todos com a não vontade de dar a notícia. Incrível, né? O repórter, ele corre para dar a notícia antes, né? O repórter, ele quer sempre dar o furo, dar a notícia antes. Naquele final de semana, principalmente no acidente que envolveu diretamente um brasileiro, que era o Ayrton, a gente não tinha vontade de passar a notícia que o Ayrton tinha morrido. Ficava sempre no fundinho de cada um de nós uma pontinha de esperança, né? Foi isso, foi um cara que eu aprendi muito vendo trabalhar, vendo muito de perto, ao lado mesmo. Eu convivia com ele no tempo que ele correu, mais do que com os meus filhos, porque eu estava mais nos autódromos em finais de semana do que na minha casa, né? Então eu costumo dizer para minha mulher, poxa, eu convivi com o Ayrton mais do que os 3 meninos meus. E eu aprendi muito em determinação, em aplicação, em força, em garra, em acreditar, não desistir jamais, com esse moço também. Foi um grande exemplo de vida, não só pessoal, mas profissional para mim. Meu nome é Antônio Venâncio. Oi, Antônio. Corretor.
Gostaria, desculpe voltar ao tema anterior da sua história de vida, mas como espiritualista, o senhor citou que o médico espiritualista falou que o senhor devia fazer sessões de oração. Isso. Então, como espiritualista, eu tenho essa curiosidade de saber se o senhor fez essas sessões de orações. Nossa, não só fiz, como faço até hoje. Essas orações e as palestras que ele dá é um tratamento complementar, não é alternativo. E a ciência está cada vez mais aceitando que a oração, o que é uma oração? É a ligação direta com Deus. Não importa a forma que você faça essa ligação, dependendo da sua fé, da sua crença, do seu segmento religioso. Não importa a forma, não importa, isso é o que menos importa. O que importa de verdade é a ligação direta com Deus. Então, essa oração que o Sérgio falava é exatamente isso. Busque uma conexão com Deus. E a ciência está cada vez mais aceitando a influência da espiritualidade. Quer dizer, muitas doenças podem ser evitadas se nós abrirmos canais diferentes mesmo. Então, úlceras, sabe? É verdade, abra um canal de mágoa, de rancor, o senhor vai ver se a úlcera, a gastrite não aumenta. Então, o que a ciência está entendendo até câncer. Câncer, não tenha dúvida. O que a ciência está entendendo é que o equilíbrio espiritual, ele é determinante para o seu equilíbrio de saúde. E isso é ótimo que a ciência entenda. Porque quando a gente fala em espiritualidade, ou espírita, o cidadão já imagina um fantasminha. Ele não tem nada a ver, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Ou então o cidadão já imagina esse aqui faz macumba. Falou espiritualidade, espírita, esse faz macumba. Nada, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Aliás, eu tenho uma boa receita para macumba, hein? Quem sabe o antídoto? Zé Augusto, você sabe o antídoto da macumba ou não? Sabe ou não? Alguém sabe? Maria Clara sabe, ela não vale. Qual é o remédio para macumba? Boa cumba. Parabéns. É uma senhora iluminada, tá vendo? É uma boa cumba. Desejou o mal? Tá bom, você está desejando? Está gastando a sua energia me desejando o mal? Desejo bem para você. A boa cumba, sabe? Então a ciência ela está cada vez mais atrelada à espiritualidade. Isso é ótimo, porque a gente é corpo, mente, alma, espírito, chama do jeito que quiser, mas o paciente ele tem que ser tratado por inteiro. Eu bato demais, meu filho acabou de se formar, meu filho fez a faculdade de medicina, se formou em junho do ano passado, e olha que menino, hein? 300 e poucos candidatos, 3 vagas para residência, conseguiu a segundo colocado, cirurgião. Eu estou muito feliz e orgulhoso dele, mas sabe o que eu mais bato? Obrigado pelo Fábio, sabe o que eu mais bato com o doutor Fábio Favara? Fábio, e a mãe dele mais ainda, hein? A mãe dele mais ainda, que é atuante nessa área de saúde, é psicóloga. O que eu mais bato, trate o seu paciente por inteiro, rapaz. Sabe? O médico que não tratar o paciente por inteiro, ele não trata o paciente. Trate do corpo, da alma, trate do organismo, trate por inteiro o seu paciente. Dê o equilíbrio espiritual ao seu paciente, que você vai ver que muitas doenças desaparecerão dele. Não tenha dúvida disso. Não tem pó de pirlim-pim-pim também. Eu vou lá, te dou, que nem o espírita, né? Vai lá e dá o passe. Não tem pó de pirlim-pim-pim. Ou o padre joga água. Isso é simbolismo. Isso é o simbolismo, jogar água, o passe diz, o que vale é a sua fé. O que faz você melhorar é você acreditar que aquela água vai te fazer bem, que aquela energia emitida através das mãos vai te fazer bem, e isso sim vale, a sua fé. O resto é tudo simbolismo. Por isso que ele diferencia de religião para religião, de segmento religioso para religioso. Mas o cidadão que não tiver fé, que não acreditar de verdade, esse cidadão para no tempo e no espaço. Eu não sei como é que pode viver alguém sem fé. Eu não consigo entender como uma pessoa pode viver sem fé, sem acreditar.
Para mim isso é absolutamente impossível. A vida sem a fé, ela não existe. E não importa a sua fé. Eu acredito naquele pedaço de madeira. Aquele é meu Deus, mas acredite naquele pedaço de madeira. Ah, eu acredito em Buda, eu acredito nisso, eu acredito... Não tem importância. Eu acredito em Jesus, não tem importância aquilo que você acredite. O importante é que você tenha fé sempre. Não deixe de acreditar jamais. E não vá buscar a fé só no momento de dificuldade. Nada. Porque a gente costuma buscar a fé quando o calo aperta. Eu, o senhor, qualquer outro, né? Tem essa conexão diariamente. Você vai ver como o seu caminho vai se tornar muito mais fácil de ser transposto. E para agradecer também, né? Negócio de a gente só pedir, né? É que nem o aluno que foi fazer o vestibular. Sabia essa história, não? O cara foi fazer o vestibular, aí a prova de química estava duríssima. Prova de química duríssima. Só que durante o cursinho, o garoto mais faltou do que foi. Ele ia lá na balada, ia tomar umas, e não ia. Aí ele chegou na hora da prova, meu Deus, faz por mim. Meu Deus, não foi no cursinho. Aí ele tomou uma cacetada em química, não foi no cursinho. Faça você por você. Faça você por você, que você vai ter o amparo de Deus a toda hora, todo instante. Mas faça por merecer. Faça por merecer. De repente você quer ser injusto, ser trapaceiro com o seu companheiro, trapaceiro com um, mal agradecido com o outro, fazer só sacanagem, falcatruas, e aí você quer que Deus te ajude? Ajuda não. Pode ter certeza. O tombo vai ser maior. Digam. Falar com você a respeito de uma curiosidade que tenho. Vai lá. Que é saber como que você se tornou o grande corintiano, se nasceu corintiano, e cada dia que passa, você mostra que você faz tudo Presta atenção. Muita dedicação e muito amor. Cada dia ele é mais corintiano, dá pra gente ver. Deixa eu falar aqui. Olha, eu acho uma frescura muito grande, mas uma frescura do tamanho do mundo. Sabe aquelas frescuras, sabe? Aquela frescura que não tem tamanho, sabe? O jornalista esportivo não declarar o time que ele torce. Eu acho um absurdo. É verdade. Eu acho lamentável. Porque se eu declarar o time que eu torço, a outra torcida não vai gostar de mim. Não é verdade? O jornalista talvez pense assim. Se eu declarar o time que eu torço, narrador, por exemplo. Eu sou narrador esportivo. Se eu falar que torço para tal time, outra torcida já vai ficar com uma certa prevenção. Eu jamais deixaria de declarar o time que torço. Acho realmente uma grande frescura. Então, para mim, aquele que sabe, aquele que me conhece, sabe o time que eu torço. É o Esporte Clube São Bento de Sorocaba. De Walter, de Julião, de Odorico, de Paulinho, de Salvador, de Nestor e de Bazani, de Afonsinho, de Cabralzinho, de Picolé e de Paraná. Esse é o meu time. É o São Bento de Sorocaba. Então, se você perguntar, eu vou responder na hora. Que time você torce? São Bento. Azulão da Manchester Paulista. Ficou contente? Quero um pequeno comentário meu sobre o Senna, depois uma passagem que eu assisti dele. Comentário. O cara andava muito, né? Muito. Mas na chuva ele voava, rapaz. Voava. O cara era terrível, né? Era um curisco, né? O kart, né? Porque ele sempre respondia isso, que era por causa do kart. Ele correu muito em Interlagos com chuva. Então ele falou que ganhou toda essa habilidade com chuva em razão do kart. Um fenômeno. O Rubinho também tem essa história de kart na vida e anda muito bem na chuva também. Uma vez eu assisti uma coletiva de imprensa dele num salão do automóvel no Inhambi. E perguntaram para ele um dos sucessos que ele tinha, que ele estava sempre na frente. Ele dizia, gente, isso é para todos nós. Quando está todo mundo parando, eu estou acelerando. É isso aí. Ele falava assim, uma coisa interessante. Às vezes eu estou 1 minuto atrás do segundo colocado. Se eu diminuir o meu ritmo, eu desconcentro e bato. Aconteceu em Mônaco. Mônaco, ele estava um tempão na frente do segundo, 1 minuto quase na frente do segundo colocado, ele resolveu tirar o pé, ele desconcentrou e bateu. É verdade isso mesmo. Então, a gente tem que estar sempre com a faca nos dentes, né? A vida da gente é apetite, garra, vontade e fé.
Se você tiver esses ingredientes juntos, apetite, garra, vontade e muita fé, pode ter certeza. Hã? Então, mas o apetite que eu digo é determinação, força, garra, é isso aí. Faca nos dentes. Nada de se abater com pouca coisa, não. Mais uma pergunta. The last question. Ô, Nilson, boa noite. Você colocou diversos adjetivos aqui de determinação, perseverança, força, aplicação, coragem. No seu conceito, só para resumir, se você pudesse escolher uma palavra só, eu sei que são várias, né? São vários itens aqui. Você escolheria amor. Qual aqui? Amor. Beleza. Se você... O profissional, ele se torna diferente quando ele tem amor de verdade na execução da sua tarefa. Então o cara fala, por que você transmite Portuguesa e Juventus com a mesma vontade de uma final de Copa do Mundo? Porque se você não transmitir com amor, com força mesmo, Portuguesa e Juventus, você jamais vai chegar a uma final de Copa do Mundo. Então quando a gente tem na vida coisas pequenas que nós consideramos, que nós temos mania de saber tudo, né? Nós dimensionamos se aquilo é pequeno, se aquilo é grande. Então quando a gente tem na vida coisas pequenas, segundo a nossa dimensão, quando você está roendo o osso, roa o osso com apetite, com amor, com tesão de verdade, porque senão você jamais vai chegar ao filé mignon. Se você não roer o osso, como se estivesse comendo um filé mignon, jamais você chega ao filé mignon. Mas jamais. Então, quando a gente tem um momento duro, um momento difícil, aceite esse momento, tenha resignação, mas não se curve a esse momento. Tenha resignação, entenda que aquilo é para ser transposto, mas não se curve. Não tenha estagnação. Vá em frente, lute. E eu queria deixar essa mensagem final para vocês. Na vida, tudo depende das nossas ações. Tudo. Nós construímos o nosso destino. Nós somos os construtores do nosso destino. Se eu viesse aqui hoje, e eu sei que essa palestra, eu saio daqui satisfeito, sem vontade, para baixo, sem garra, chorando, o pessoal ia dormir. Nada. A vida é garra, a vida é vontade, é acreditar, agradecer os momentos ruins, os momentos de dificuldade. Agradece mesmo. Fala, olha, se eu não tivesse esse momento de dificuldade, esse momento ruim, jamais eu teria mudado os meus valores, jamais eu teria mudado os meus conceitos, jamais eu teria mudado a minha conduta. Agradeçam, passem isso adiante, passem isso adiante. Eu não sou capaz de mudar o mundo, essa é a conversa que todo mundo fala, né? Mas se todos nós fizermos a nossa partezinha, nós vamos ter um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano e um mundo de muito mais amor. Grande abraço, muito obrigado, viu, gente?